Oi, gente! Eu não sei bem como começar esse vídeo, afinal foram 5, 6 meses sem postar aqui. Mas uma das minhas metas para 2026 é poder mostrar mais do meu trabalho. E eu acho que não existe um lugar melhor do que o YouTube, né? Quando eu comecei aqui o meu canal, a ideia era compartilhar com vocês um pouco mais da minha visão de moda, contar um pouco mais, né, da minha marca. Para quem não sabe, eu sou Melissa Rodrigues, eu tenho uma marca esse ano faz 6 anos que eu tenho a Achei Super Cool, que é uma marca independente, autoral e de upcycling, ou seja, todas as peças que eu faço, né, ela vem de material de segunda mão. E nessa caminhada eu tive a oportunidade de dar palestras, workshop, e toda vez que eu tenho essa oportunidade de troca, eu fico muito feliz em poder contar mais do que eu faço, né, qual é a essência do meu trabalho. Mas todas as vezes isso é tão rápido que eu não consigo aprofundar muito, às vezes em uma coleção específica, ou contar mais, né, sobre uma era ali do meu trabalho, né, acaba tendo que ser um parâmetro geral. E eu decidi criar o canal para poder compartilhar com vocês como que funciona de fato, né, a criação de uma coleção, a criação de uma peça, todos os desafios, né, do mercado da moda, né, principalmente sendo uma marca pequena, uma marca independente. E uma das minhas metas para esse ano é poder explorar mais esse lado, poder contar mais, né, sobre o meu trabalho. E uma das coisas que eu mais gosto é mostrar essa parte de bastidores, poder explicar o conceito de cada coisa que eu crio, né. E esse vídeo ele tá sendo meio que gravado de trás para frente, porque boa parte dos processos de criação eu comecei no ano passado, eu comecei ainda no final de 2025. Mas eu queria muito ter uma introdução para poder explicar de fato o que eu faço, quais são as minhas inspirações e tudo que se passa dentro da minha cabeça. Para isso, né, para explicar essa primeira coleção, eu vou ter que voltar ali na minha infância e adolescência. No ano passado, a minha mãe veio me visitar e ela trouxe várias caixas de coisas que eu ainda tinha na casa dela. E revirando um pouco disso, eu encontrei vários itens que fazem parte da minha essência, que explicam o que eu sou hoje. E quando eu comecei a primeira série aqui de vídeos para o canal, que foi o Recriando Minha Marca, eu falava muito sobre a minha expectativa de mudança de marca. Quando eu comecei a Achei Super Cool, era a pandemia, então o mundo era muito diferente. E eu sinto que as coisas aceleraram de uma forma tão rápido que eu comecei a me perder um pouco nisso, né? A essência do porquê eu comecei a marca foi se perdendo, porque a gente tem que competir, né, com fast fashion, tendências, e eu sinto que isso foi não sei explicar, mas eu sinto que a minha essência ali, todas as ideias que eu tinha, ela foi sumindo porque eu tinha que lutar contra o tempo, né? Hoje tudo é muito rápido, as coleções elas são lançadas de uma forma muito rápida, para uma marca independente essas coisas são demoradas. Então eu queria recriar a minha marca para focar mais na essência, no que eu acredito na moda, nas minhas referências, nas minhas inspirações, e para isso eu precisava desacelerar. E foi a partir daí que eu comecei recriando minha marca. Infelizmente eu acabei abandonando o projeto, mas eu quero contar para vocês tudo que eu tenho feito e tudo que eu tenho pensado, né, para essa primeira coleção de 2026. Por que essa coleção é tão importante para mim? Primeiro que é porque é como se fosse um início, né, de uma nova era para a Achei Super Cool. O que eu mais quero com a Achei Super Cool é explorar as minhas referências ali desde a infância, desde a adolescência, para ter essa construção do que eu sou hoje. E no final do ano passado eu tive contato com uma exposição que estava acontecendo na Antuérpia. É uma exposição que se chama Girls e ela fala muito sobre o mundo adolescente das meninas. Eu anotei algumas coisas aqui para contar para vocês que eu quero muito falar dessa exposição. Ela reúne fotografia, moda, arte, cinema, fala muito da adolescência feminina e ela traz vários artistas diferentes. Tem peças da Simone Rocha, da Ashley Windows, tem algumas coisas da Sofia Coppola que retrata muito bem isso. E eu vou cobrir de imagens aqui para vocês entenderem mais ou menos esse universo. Quando eu vi isso, me trouxe exatamente essa recordação das coisas que a minha mãe trouxe para mim, que foram itens ali da minha infância e adolescência, e de como que esses itens, eles estão até hoje no meu íntimo. São coisas que me conectam de alguma forma até hoje e que moldaram ali a minha personalidade. Quando a gente vai falar de infância, algumas coisas
que foram muito presentes, eu acho que principalmente pro pessoal da minha geração, eu tenho 27 anos. A gente cresceu com o início da internet sendo o que ela é hoje. Então as coisas aconteciam de forma muito diferente. A gente tinha contato, principalmente na internet, era o universo dos jogos. Depois a gente teve o site da Barbie, o site do Cartoon Network. Então eram coisas muito imersivas. Faziam parte do universo do que a gente via na televisão e que você acessava no computador. Então realmente criava um universo imersivo. Uma das figuras mais importantes da minha infância foi a Barbie. A Barbie, ela criava muito bem o universo de todos os seus filmes. Então, cada filme tinha uma história específica, personagens específicos e elementos visuais muito específicos. E nisso tudo eu achei isso daqui, o meu diário da Barbie e a Princesa da Ilha. O universo da Barbie, ele era muito mágico, porque além de trazer histórias, né, elementos visuais lindos, maravilhosos, mas eu acho que eles conseguiam criar um universo em que te conectava com tudo aquilo. Então tinha muita textura, tinha muita cor, tinha muitos personagens diferentes. Quem lembra desse daqui? Então eu queria resgatar essa sensação que a gente tinha ao ver os filmes da Barbie. Uma coisa me marcou muito. Na verdade eram duas, né? Uma das coisas que me marcou muito no universo da Barbie eram o vestuário. Todos os filmes da Barbie tinham roupas que conversavam muito bem com aquele universo e que tinha uma coisa que você batia o olho naquilo ali, se você vestisse aquilo, você se sentiria especial. Então é exatamente isso que eu queria trazer com essa primeira coleção da Shea Super Cool. Trazer peças de roupa que você bate o olho, você vai vestir aquilo ali e você se sente especial. Na nossa infância a gente tinha muito roupa de ficar em casa e a roupa de sair. Então seria essa ideia da roupa de sair. Você se sentir quase que uma princesa. E como que a Barbie explorava isso, né? Em todos os filmes da Barbie, o vestuário era uma coisa muito bem feita. Então, por mais que na época, né, os gráficos eram muito diferentes do que é hoje em dia, você batia o olho, aquilo ali tinha uma coisa diferente. Os tecidos, eles eram meio acetinados ou tinham brilho. As modelagens, elas tinham aquela coisa de princesa com as mangas bufantes, que até lembra um pouco do figurino ali dos anos 80, né? Camadas, roupas esvoaçantes. Então eu queria muito essa ideia da princesa. Uma coisa muito legal, que eu acabei fazendo essa conexão, porque como eu trabalho com tecido de segunda mão, nem sempre eu vou encontrar o mesmo tecido em metragens maiores para conseguir repetir aquela roupa, né? Então, como que eu trago isso? Eu sempre busquei elementos dentro da marca. E uma das coisas também que me lembrou muito é o diário, que ele acompanhava com cadeado. Hoje eu usei esse cadeado num colar, então não tá aqui, mas ele acompanha um cadeado e uma chave. Então eu falei, caramba, e se eu trouxesse chaves para trazer esse elemento que dialoga com a infância? Então, um dos itens que eu estou explorando dentro da marca é a chave como assinatura. Uma outra coisa aqui que eu estava pensando é os elementos visuais que trazem essa coisa de fofura. Porque existem algumas coisas aqui que eu separei para mostrar para vocês. Isso daqui eu ganhei na minha adolescência. Mas desde a minha infância eu era apaixonada pelos My Little Pony. Todos têm uma estética diferente e também tem uma personalidade diferente. E todos têm alguns elementos muito fofos. Esse daqui tem os cristais. Então todos tinham alguma coisinha desenhada. Eu lembro de um que tinha tipo um laço e um pirulito desenhado. Então eu queria explorar essa coisa do fofo. Então, através dos laços, das flores, eu comecei a fazer ligações com o que eu conseguia reproduzir dentro da Shea Super Cool. Tem um outro item que eu acho muito legal, que mostra um pouco mais da nossa relação com a tecnologia e como era diferente. Essa casinha aqui da Pixie. Eu não sei se vocês pegaram, mas essa casinha era a coisa mais legal. Eu lembro até hoje do comercial, se eu achar eu vou colocar aqui. Essa casinha, ela funcionava como se fosse um Tamagotchi. Tinha a personagem que mora aqui dentro e você tem que alimentar, dar banho, trocar de roupa. Eu tinha vários complementos, então eu tinha um carrinho que você plugava aqui e ela conseguia passear. Ela passava da casinha pro carrinho. Se você tivesse o shopping, ela conseguia ir às compras, enfim, era um outro universo. E eu sinto falta disso, dessa parte mais da imaginação. Eu sinto que a tecnologia hoje, ela traz tudo de uma forma tão rápida e às vezes tão literal que não tem um espaço para esse lado da imaginação, né? Então eu sinto muita falta dessa parte da criatividade. E tem uma outra coisa que me marcou muito, e isso daqui já é da minha adolescência, mas que eu sinto que faz um link muito forte com a minha infância, que é o universo
da Katy Perry. Aqui. Gente, isso daqui pra mim nossa, é a coisa mais legal que existe. Eu cresci ali jogando The Sims, então eu cheguei a pegar o The Sims 2 e The Sims 3. E aí, quando a gente, né, cresceu numa época muito forte da diva pop, então as diva pop, elas faziam, né, toda uma era em que tudo era muito bem amarrado, tanto as letras de música, tanto o figurino, que era uma coisa muito, até experimental, né, porque eu sinto que as redes sociais, elas funcionavam de uma forma diferente. Hoje é uma coisa quase que uma competição para ver quem chama mais atenção. E naquela época não, fazia muito sentido com o visual, com a era, com as questões que elas traziam ali naquele álbum. Então o visual era muito bem amarrado, e não só o visual, mas como o universo todo que elas criavam. E eu achei incrível. Imagina você ser uma artista, consegue criar uma identidade visual extremamente forte para um álbum praticamente, né? Uma turnê, o que for, e você vira uma expansão do The Sims. Então isso daqui foi uma coisa que me deixou fascinada. Eu comprei quando eu tive a oportunidade de viajar pra fora, e era a coisa mais legal, porque você tinha esses elementos, né, da era da Katy Perry. Eu não lembro agora qual, eu não lembro se era o Teenage Dream, eu não lembro exatamente qual é o nome da era, eu vou deixar o nome certinho aqui. Mas você tinha todos os elementos aqui, então as roupas, móveis pra casa, tudo, era muito legal, era uma coisa que me fascinava muito. E aí quando eu comecei a pensar, né, qual era a ligação de fato da exposição que eu vi com esses itens que eu tive contato, que era da minha infância e adolescência, era exatamente isso, a busca pela nossa essência, a busca pela personalidade. Eu acho que depois que a gente veio de uma era que o clean girl foi super exaltado, todo mundo era muito parecido. As pessoas usavam as mesmas roupas, tinham o mesmo corte de cabelo, tinham a mesma maquiagem, até a forma de se comportar começou a ficar muito parecida. E eu sinto que agora a gente está em busca da nossa personalidade. E eu acho que não existe nada mais certeiro quando a gente vai buscar a nossa personalidade, né, do que olhar pra você, conhecer você. Quando eu falo conhecer você, é lembrar do que você gostava durante a sua infância, durante a sua adolescência, o que continuou fazendo sentido pra você. E eu acho que o que eu quis trazer com essa coleção, o que eu tô construindo, é exatamente isso. Exaltar o que você é, o que você foi e o que você gosta. Não ter vergonha. A gente tem muito isso, né, de que quando a gente cresce, a gente precisa amadurecer, e amadurecer seria abandonar todas as coisas que a gente gosta. Só que isso só é válido para mulheres. Então eu acho que até um pouco do que eu tô querendo trazer aqui é esse questionamento. A gente não precisa deixar as coisas que a gente gosta porque a gente cresceu. Eu acho que a gente precisa revisitar. E isso é uma coisa muito legal. Outras inspirações que eu tenho são os desenhos dos anos 80, 90 e 2000, que eu vou deixar aqui. A gente teve muitos desenhos e filmes, muitos desenhos animados, filmes animados, as animações da Disney mesmo, eram coisas muito legais, muito sensíveis. Então eu queria revisitar isso também, porque eu sinto falta disso hoje em dia. E além de explorar a infância da forma que eu falei pra você, que vai ser para vocês, que vão ser através desses elementos, né? Como as rendas, mangas bufantes, que tem até uma ligação com os anos 80, com a Madonna, que me vem muito em mente o figurino dela, o vestido de noiva da princesa Diana. Então, além desses elementos, eu quero fazer um contraponto também com a nossa adolescência. Eu fui uma adolescente que cresceu ali com a internet também, né? Então eu peguei muito essa fase da diva pop, eu peguei muito a era Tumblr também, e eu sinto que nesse período ali, de 2010 pra frente, né, a gente teve uma onda muito forte do questionamento, principalmente como mulher. Talvez até como sociedade, mas eu sinto que como mulher isso bateu muito mais forte. Então eu lembro que a coisa que eu mais brigava com a minha mãe na adolescência era: eu não queria usar sutiã. Por que que mulheres têm que usar sutiã? Então isso foi uma coisa que eu percebo que como mulher a gente teve uma época, né, que a gente começou a questionar muito. Eu acho que isso vem com a adolescência, quando você tem outros olhos para o que está acontecendo no mundo, para o que está acontecendo com você também quando sai na rua, os comentários que você escuta, enfim. E aí eu queria trazer essa questão da adolescência, que é a busca pela sua verdade. Então eu acho que isso é muito forte. Pra mim, minha adolescência foi marcada por uma época muito questionadora de valores, do que é ser mulher, de identidade, de personalidade também. E existem algumas coisas que eu anotei aqui que eu sinto que é exatamente o que eu me lembro da adolescência.
É a fase da rebeldia, novas descobertas musicais, questionamentos, busca por identidade. E existem 3 coisas que me marcaram muito, que eu acho que falam muito sobre isso. Os cabelos coloridos, as tatuagens e os piercings. Também entra aqui as divas pop, os discursos que elas tinham. Por exemplo, a gente vai falar da Lady Gaga. Nossa, ela é um grande ícone da comunidade LGBT. Ela levantou várias bandeiras, questionamentos, e eu acho que é isso. A gente, né, eu com 27 anos, o pessoal ali da minha geração, a gente pegou ícones, né, que falavam e questionavam muito. E eu acho que a adolescência é exatamente esse momento. É esse momento que você busca pela sua verdade, pela sua liberdade, e é isso que eu quero traduzir na coleção também. Eu quero buscar as influências da nossa infância e da nossa adolescência, e como eu trago isso para uma marca de upcycling. Como eu disse para vocês, né, a questão do material acaba sendo algo que limita um pouco, o que eu acho muito legal, porque faz você pensar em outras alternativas, né. Quando a gente vai falar de coleção, eu fiz faculdade de moda, né, a primeira coisa que a gente aprende essa questão do material. Você já começa a pensar em materiais, fornecedores, calcular o custo, né, que ficaria tudo isso. E quando você tem uma marca de upcycling, funciona de um outro jeito. Hoje a maior parte das minhas peças, elas são feitas a partir de outras peças que eu garimpo, vou em brechós e bazares garimpar. Mas aqui em Goiânia também a gente tem muitas lojas de retalho. O que são essas lojas de retalho? São lojas que tem... Nossa, a loja inteira é cheia de pedaços de tecidos já cortados. São tecidos que são descartados pela indústria, às vezes é o final daquele rolo que está com algum defeito, às vezes ele vem manchado, enfim, são vários pedaços diferentes, são vários tecidos diferentes, só que às vezes você vai lá hoje, compra, na semana que vem você vai e não tem mais. Então você tem que se virar com o que você acha. E eu acho isso a coisa mais legal do mundo, porque eu comecei a pensar em outros elementos que eu posso trazer isso. Quando eu vou falar da adolescência, algumas das coisas que eu anotei que eu quero trazer são as modelagens diferentes. Eu quero trabalhar um pouco mais com essa ideia do corset, da amarração, do ilhós, da aplicação de piercings nas roupas. Eu quero trazer essa ideia que você bate o olho e tem ali alguma coisa de rebeldia. E tem uma coisa que me marca muito também, não sei se só na minha adolescência, né, que teve essa inspiração do Tumblr, mas foi o xadrez. A gente usava camisa de flanela xadrez, saia xadrez, e eu acho que isso flerta muito também com o punk, que é essa coisa da rebeldia, né? Então, o tecido xadrez é uma coisa que eu acabei garimpando vários ao longo do ano, tanto retalhos maiores quanto menores, ou até sobras de outras criações que eu conseguia, né? Camisa xadrez que eu garimpei em brechó, eu cortava, tipo, descosturava tudo pra virar um pedaço de tecido que eu fosse usar, né? E aí foi o tecido que eu decidi pra trazer essa parte do questionamento, essa parte da rebeldia. Então eu comecei a buscar elementos que poderiam traduzir isso que eu queria. Esse é o primeiro vídeo. Os próximos vídeos vocês vão mostrar um pouco, eu vou mostrar um pouco mais, né, em relação à modelagem, à criação, vou mostrar como eu realmente crio a partir das minhas inspirações, como que eu absorvo e como eu interpreto aquilo ali. Mas é isso, eu tô animada para mostrar para vocês um outro lado do meu trabalho, poder compartilhar mais como que é criar com um material mais limitado e como que isso mexe com a sua criatividade. É isso, até mais, gente!